Pela ordem, vereador Eduardo Sampaio. Pela ordem, presidente. Bom dia, novos edis, imprensa. Bom dia, presidente Djalma, do Partido Progressista. Boa noite, bom dia a todos presentes. Presidente, eu gostaria de deixar registrado nessa casa que está na nossa lei orgânica, artigo 13. O governo municipal é constituído pelos poderes legislativo e executivo, independentes e harmônicos entre si. Artigo 14. Atribuições do poder legislativo é legislar, fiscalizar o governo local. Presidente, há meses não tenho reunião com a executiva municipal do meu partido. Após ter assinado emendas no orçamento do executivo, emendas essas onde priorizamos a saúde, a educação e a obra no nosso município. No dia 5/1/2011, fui convocado para uma reunião, onde a pauta foi Partido Progressista Itatiaia RJ, Diretório Municipal. Eu, Djalma Barbosa da Silva, presidente do Partido Progressista de Itatiaia, Rio de Janeiro, vindo observando as votações anteriores contrárias aos interesses do governo PP pelos nossos novos vereadores, invocando o Estatuto do Partido em sua 11ª edição, salientando aqui o seu programa, capítulo 1, Diretrizes para a Representação Política, item 2, ao seu Estatuto, do capítulo 1 do Partido e seus objetivos. Artigo 1º, em seu parágrafo 1, capítulo 4, dos impedimentos estatutários. Artigo 9, inciso 2 e 5º, capítulo 17, dos direitos e deveres dos filiados. Capítulo 19, do funcionamento parlamentar. Artigo 84, capítulo 3, do Código de Ética, em seu artigo 8º. Proponho que sejam deliberadas as seguintes diretrizes para o membro executivo. Que os nossos vereadores, em sementício do senhor Eduardo Sampaio e em sementício do senhor Pedro Antônio Batista Lema, votem na íntegra e a favor de todos os projetos de lei que já estejam nessa casa, na Câmara de Vereadores, para aprovação, e todos aqueles que sejam enviados àquela Casa Legislativa pelo Executivo Municipal. Presidente Djalma Barbosa. E em reunião pedi para que fosse registrado que eu votaria todos os projetos do Executivo, desde que fosse de interesse para o cidadão de Itatiaia. Povo esse, o qual me elegeu para ser um dos seus representantes, e como seu representante legal na cidade de Itatiaia, jamais aceitarei ser chantageado por pessoas que estão, infelizmente, enxergando o próprio umbigo. Cabe ressaltar que estarei disposto a votar suplementações, desde que discrimine por escrito para onde vai ser destinado a verba nos cofres públicos. E foi conversado em reunião, e pedi também para que colocasse em ata que a não votação desse projeto poderia a executiva pedir a minha cadeira nessa Casa Legislativa. E está aqui no artigo 43, perderá o mandato do vereador que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior, onde diz o artigo 42. Desde a expedição do diploma, firmar ou manter contrato no município, suas autarquias, empresas públicas, sociedades econômicas mistas, economia mista,
fundações ou empresas concessionárias de serviço público municipal, salvo o contrato observar cláusulas uniformes, coisas que os vereadores não poderão fazer. Aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os que sejam demissíveis, nas entidades constantes da linha anterior, desde a posse. Serem proprietários, controladores ou diretores de empresa que gozem de favor decorrente de contrato celebrado com o município, ou nela exercerem função remunerada. Ocupar cargo ou função de que sejam demissíveis nas entidades referidas à linha, inciso 1, salvo o cargo de secretário municipal ou equivalente. Patrocinar causas em que seja interessada qualquer entidade a que se refere, inciso 1. Serem titulares de mais de um cargo ou mandato público eletivo. Volto ao artigo 43, 2. Se deixar de comparecer em cada sessão legislativa a terça parte das sessões ordinárias da Câmara, salvo em caso de licença ou demissão oficial autorizada, que perder ou tiver suspensos os direitos políticos, quando decretar a Justiça Eleitoral nos casos previstos na Constituição Federal, que sofrer qualquer condenação criminal em sentença transitada em julgado. Ou seja, presidente, hoje foi enviado os vetos do Poder Executivo. E eu, como vereador eleito pelo cidadão, jamais poderei fazer uma coisa que não é de encontro ao benefício do mesmo. Então, todos os vetos, todos os projetos votados nessa casa, estarei votando junto com a população de Itatiaia. Obrigado. Grande expediente. Diz a exceção, o segundo secretário está inscrito? Não, senhor. Ordem do dia. Única discussão dos vetos ao projeto de lei 127/2010. Leitura com o primeiro secretário, vereador Vanderlei. Itatiaia, 6 de janeiro de 2011. Ofício 010/2011. Assunto: convocação da sessão extraordinária. Senhor Presidente, considerando as prerrogativas no artigo 31, parágrafo 1º da Lei Orgânica, pelas razões bem explicitadas e tendo em vista caso de urgência de interesse público relevante, venho à presença de Vossa Excelência requerer que se designe em regime extraordinário convocar a Câmara Municipal para deliberar sobre a mensagem de veto ao projeto de lei número 127 de 30 de setembro de 2010. Aproveitamos a oportunidade para renovar protestos de elevada estima e consideração atenciosamente Luiz Carlos Ferreira Bastos, prefeito municipal. Mensagem de veto 001 de 6 de janeiro de 2011. Excelentíssimo senhor presidente, nós vereadores da Câmara Municipal de Itatiaia, comunico a Vossa Excelência que nos termos do artigo 69, inciso 5 da Lei Orgânica do Município e dentro dos princípios constitucionais, decidi vetar as emendas inseridas no texto original do projeto de lei 127 de 30 de setembro de 2010, que estima a receita e fixa as despesas do município de Itatiaia para o exercício financeiro de 2011. LOA. Ouvido a Procuradoria-Geral do Município e a Secretaria Municipal de Fazenda, e se manifestar pelo veto das emendas devidamente fundamentada e motivada, que acolho, adoto e ratifico contra os dispositivos a serem vetados nos termos seguintes, devendo o texto original ser mantido. A emenda supressiva 01 visa suprimir o artigo 12 e seus parágrafos do projeto de lei, determinando a remuneração dos demais artigos. Razões do veto. Aqui o veto, a emenda proposta pelos vereadores, se impõe pelo fato de que a alteração do texto original afronta o princípio da legalidade,
em razão da existência da Lei nº 534, de 2 de fevereiro de 2010, que dispõe sobre a reforma administrativa da Prefeitura. Não obstante, há de se acrescentar que na não votação do projeto de lei número 117, de 14 de abril de 2010, com a seguinte emenda: dispõe sobre a emenda ao Plano Plurianual 2010/2013, instituído pela Lei 529, de 23 de dezembro de 2009, e Lei de Diretrizes Orçamentárias instituída pela Lei 518, de 7 de julho de 2009, e Lei Orçamentária Anual instituída pela Lei 532, de 29 de dezembro de 2009, e da outra providência. Destaque a importância desse projeto não votado pela Casa preconiza, no artigo 2º e seu parágrafo único, o seguinte: artigo 2º. A presente emenda decorre dos ajustes necessários e adequação ao previsto na reforma administrativa pela edição da Lei nº 534, de 2 de fevereiro de 2010, mantido o macro-objetivos, as diretrizes e as estratégias, as modificações dos programas de governo. Parágrafo 1. As operações especiais e atividades criadas são estruturadas em ações, produtos e respectivas metas, contido no anexo 1 desta lei. A questão se enfrenta é de ordem constitucional. Ante o princípio da legalidade, frisa-se por oportuno que o texto do projeto de lei que ora se analisa tipifica no artigo 12 os ajustes necessários nos instrumentos orçamentários, consolidando a proposta orçamentária à reforma administrativa. Nesse sentido, importa ressaltar que a emenda supressiva proposta pelos novos vereadores ocasionará a interrupção dos desenvolvimentos dos programas de governo, além de ocasionar a insegurança jurídica dos atos da gestão, haja vista que não há deliberação na forma regimental do projeto de lei número 117/2010, submetido à Câmara. A supressão importará em confronto direto com a Lei 534, de 2 de fevereiro de 2010. A emenda modificativa 02, levada a efeito para nova redação no artigo 11, gravita apenas em torno do percentual de 7%, a título de repasse a Prodécio na Câmara Municipal. Destaca-se o artigo 29A da Constituição Federal. Razões do veto. Analisando a emenda modificativa número 02 e da nova redação ao artigo 11, o texto legal apresentado busca a Câmara aumentar o percentual de repasse a título de odécimo para seu custeio, espere no artigo 29A, inciso 1, parágrafo 1º da Constituição Federal. Tendo que o tempo já se consolidou com a edição da Lei nº 541/2010, portanto, o veto seja em estágio legal. A pretensão da emenda se afasta do artigo 20, inciso 3º, a linha A da Lei nº 101, de 4 de maio de 2000, que especifica o percentual de 6% a título de repartição na esfera municipal para a Câmara e de 54% para o Poder Executivo por força da linha B, dando efeito ao artigo 19 da citada lei para cobrir despesa total com o pessoal sobre a receita corrente líquida.